Bom, agora sim a gente fala, né, que o Tribunal Superior Eleitoral formou maioria para tornar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, do PL, inelegível. Na quarta sessão de julgamento, iniciada hoje, a ministra Carmen Lúcia votou pela condenação. Já são 4 votos a 1, acatando a denúncia de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2022. A ação contra a chapa Bolsonaro-Braga Neto, foi apresentada pelo PDT. O partido questiona a conduta do ex-chefe do Executivo em uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, realizada no mês de julho. Na época, como pré-candidato à reeleição, Bolsonaro fez declarações que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral, mas sem apresentar provas. O julgamento teve início no dia 22 desse mês e foi suspenso por 3 vezes. E para analisar esse julgamento, que pode ser concluído hoje, e os possíveis desdobramentos, aí dessa decisão, já que o TSE formou maioria, a gente conversa mais uma vez aqui com o cientista político Lúcio Flávio. Muito obrigado, professor, mais uma vez por estar aqui com a gente. Bom, aí, a gente o julgamento propriamente dito ainda não acabou, mas pelo menos nessa sessão a situação dele está irreversível. Então, Bolsonaro, pelo menos por enquanto, ele está inelegível, é isso? Boa tarde. Exatamente, boa tarde, é uma honra estar aqui. De fato, nos últimos meses, esse era o quadro que se apresentava, Ele está inelegível por 8 anos, e aí ele só poderá concorrer lá em 2030, candidato possivelmente ou a governador, a presidente, enfim, seja o cargo que ele decidir, e quando ele estará com 75 anos de idade. Bom, eu falei que nessa sessão é irreversível, mas também falei, que por enquanto, porque ele ainda pode recorrer, tem 2 formas de recorrer a isso? Exatamente, tem como não foi unanimidade, ele pode, tem os advogados dele podem entrar com uma ação, como foi unanimidade, para anular ou, enfim, ter algum aspecto dentro do processo. E também cabe recurso ao Supremo, cabe recurso ao Supremo, e claro que no Supremo ele perderá, porque em virtude da maioria dos ministros já terem um comportamento, já sinalizarem nesse sentido, seja de maneira velada, seja em palestras, enfim, ou nos próprios votos, Carmen Lúcia, o Alexandre, que com certeza irá votar também pela inelegibilidade de Bolsonaro. Então, cabe recurso ao Supremo, vão recorrer, porque isso tem um aspecto político nesse sentido, e cabe o recurso ao Supremo, mas eu acho pouquíssimo provável que seja revertido esse quadro. O próprio Bolsonaro, desde o início, saberia, eu diria até, desde 2020, ele sabia que ia perder a eleição e que possivelmente seria inelegível. Inclusive, os advogados, a defesa já sinalizou, que vai recorrer, obviamente, isso era de se esperar, mas como o senhor falou, são poucas chances mesmo de reverter esse quadro. Agora, esse julgamento final, a decisão final, depois que ele recorrer, esse trâmite pode ser demorado? Pode, aí você sabe que no Supremo, diferente do Tribunal Superior Eleitoral, que foi estabelecido, se alguém pedir vistas, pode ser, no máximo, 60 dias, com 30 prorrogando mais 30 dias, 60 dias, para dar mais celeridade às decisões da Justiça Eleitoral. Diferente do Supremo Tribunal Federal. Ali não existe data. Se algum ministro ou ministra pedir vistas, pode passar o tempo que for, 2 anos, 3 anos, e a gente percebe isso, tem visto recentemente essas ações serem proteladas. Então, no Supremo, caso se entre com recurso e algum ministro peça vistas, não há um prazo determinado. Mas a situação é muito mais política, A decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ele é chancelada pelo Supremo, é respaldada pelo Supremo, causa aí revoltas nos bolsonaristas, entusiasmos nos lulistas, mas é uma decisão que com certeza será respaldada, seja quando for, pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, enquanto tramitar no Supremo, isso a gente já cogitando as possibilidades futuras,
Mas a condição de inelegibilidade, ela é mantida ou só quando sair esse resultado? Não, aí ele mantém-se, né? Ela mantém-se porque a instância para tratar exclusivamente das questões eleitorais, a instância maior é o Superior Tribunal Eleitoral. Essa é a instância maior. Então, a não ser que mude a situação dentro do Supremo, né? Mas a decisão do Superior Tribunal Eleitoral, ela se mantém até ter uma decisão contrária. Não é que há uma suspensão disso. Então, o Bolsonaro vai ter que pensar muito bem quais serão seus caminhos políticos. Professor, vamos relembrar aí ao nosso telespectador, né, os motivos que levaram a essa ação, né? Foi movida pelo PDT, como eu abri essa nossa conversa. Explica pra gente, né, como é que se diz, a causa, né? Ou seja, qual foi a denúncia apresentada pelo partido? Veja bem, o PDT, o Partido Democrata Trabalhista, entrou numa ação no Tribunal Superior Eleitoral em agosto do ano passado, porque, salvo engano, de 18 de julho de 2022, no período ali pré-campanha, né, mas já em ações, em desdobramentos políticos, que o Brasil respira e transpira processos eleitorais, o então presidente Bolsonaro, ele convocou mais de 100 embaixadoras e embaixadores para uma reunião no próprio espaço, né, público, com transmissão pela TV estatal, com despesas, que é uma despesa em termos nacionais pequena, de R$12 mil, né? Mas de telão que foi alugado, de lanches para esses representantes das diversas nações. Para aí, nessa reunião, compareceram em torno de 80 a 90. Nós não temos a lista de quem compareceu, mas em torno de 80 a 90 embaixadores do mundo inteiro, para ouvir o quê? Que o presidente, por mais de 40 minutos, o então presidente Bolsonaro, ficasse não tratando de questões internacionais. Veja bem, ele acionou os embaixadores do mundo inteiro para tratar de um problema interno, que ele supostamente estava dizendo que o sistema era corrupto, que o sistema era violável, não apresentou prova nenhuma e, pior do que isso, ele disse que mesmo ele sendo vitorioso em 2018, desde 2018 o processo era viciado, era um sistema eleitoral brasileiro, era um sistema eleitoral corruptível, né? E que estava cartas marcadas para que ele perdesse a eleição, favorecendo um candidato de oposição. Então, foi um choque internacional. Veja bem, o mundo inteiro estava debruçado sobre o Brasil, e aí a ação foi justamente para estabelecer a sua responsabilidade perante a nação por ter achincalhado, por ter apresentado denúncias sem prova contra o sistema eleitoral brasileiro. E, inclusive, na época, né, como o senhor mesmo falou, repercutiu bastante, os especialistas já alertavam que ali ele teria cometido esse abuso, né, de poder político, né, por utilizar toda essa estrutura.